paz do Senhor, meus queridos irmãos, graças a Deus, mais um subsídio de Escola Bíblica Dominical. Continuamos agora na nossa revista de Ezequiel, trimestre maravilhoso, um livro muito valioso para o nosso estudo. O Antigo Testamento é tudo de bom, meus irmãos. Eu amo ambos os testamentos, porém, quando nós nos deparamos com alguns profetas, com algumas personalidades ali do Antigo Testamento, eu fico encantado realmente, inclusive pessoas como o próprio Ezequiel, pessoas como o próprio Jeremias, que nós já estudamos, ou Isaías, independentemente de quais sejam, nós já temos nos debruçados diante da vida de vários homens e mulheres de Deus, não somente no Antigo Testamento, mas também como também no Novo Testamento, né? Hoje, nós ainda estamos na seção primeira deste livro, ou seja, aquilo que diz respeito à vocação de Ezequiel, ao chamado dele, é Deus falando com ele, mostrando qual a missão dele, os desafios que ele vai enfrentar, o papel que o ministério dele vai desempenhar ao longo desses anos, que ele vai servir como porta-voz de Deus à nação de Judá, a nação daqueles que estavam exilados, no caso, né, lá em Babilônia. Mas, como de costume, né, antes de nós entrarmos aí de fato na nossa lição, quero pedir a você para que você deixe a sua curtida, seu comentário, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, não deixe de compartilhar este subsídio, compartilha no grupo da igreja, no grupo da família, no grupo dos amigos, compartilha com quem você puder, meus amigos, nos ajude, esse projeto depende de você, Deus tem abençoado, nós temos ainda muitos planos agora ainda para o primeiro bimestre de 2026 e como sempre nós contamos com você, ok? Se você quiser esse material que está na sua tela, é só você entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu vou colocar aí agora, fala o seu nome, fala de onde você é, você pode fazer parte também no nosso grupo para professores de escola bíblica dominical e receber esses materiais aí em primeira mão. Vamos lá. Lição de número 2, Ezequiel, capítulo 2 e capítulo 3, ainda, como eu havia dito, a continuação do chamado e das visões que ele havia tido no capítulo 1. Então, o que a gente já vai entendendo aqui, meus irmãos? O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3 correspondem a um bloco só. Por que é dessa forma? Nós precisamos entender, talvez é a primeira vez que você esteja me acompanhando, se você já acompanha os nossos subsídios, você já me viu falar disso outras vezes. A Bíblia, originalmente, ela não foi escrita em capítulos e versículos, ok? Ela foi escrita ali numa pancada só, o pessoal foi escrevendo, escrevendo, escrevendo. Essa divisão de capítulos, versículos, vai acontecer mais ou menos no século 17, 16, já na nossa era, na era cristã, ok? Então nós temos aí mais ou menos 500 anos somente dessas divisões, anteriormente não havia essas divisões, tá? Então, quando as pessoas dividiram esses capítulos, esses versículos, eles dividiram conforme as divisões naturais ali do texto, a forma como eles acharam mais conveniente, mas muitas das vezes essas divisões elas não correspondem exatamente à divisão natural de cada texto ou ao bloco textual ao qual nós estamos nos debruçando, como é o caso, por exemplo, aqui de Ezequiel, né? Os capítulos 1, 2 e 3 é um bloco só. Talvez alguém, se fosse dividir de outra forma, além da que está dividida, né, poderia dividir tudo num capítulo só. Né? Então, nós estaríamos estudando o primeiro capítulo ainda de Ezequiel. Tá? Outra coisa que é necessário comentar. Essa divisão entre capítulos e versículos não é inspirado por Deus, tá? Não é canônico. É uma divisão, lógico, convencionada. Todas as Bíblias do mundo são divididas assim, né? Grosso modo falando, pode ser que haja algumas versões bíblicas ou algumas traduções aí que não se utilizem desse tipo de divisão. Porém, inclusive você vai ver as Bíblias mais novas, né? Elas têm aquela divisão de versículo e capítulo já um pouco diferente, né? Porque eles entenderam essa questão aí do bloco textual, da divisão natural do texto. Você pega, por exemplo, a Bíblia NVI, ela faz isso, a Bíblia de estudo A Mensagem, ela faz isso também. Então é importante que você, como professor de EBD, você esteja atento a essas divisões naturais do texto, ok?
O texto áureo está no versículo 3 do capítulo 2, que nos diz: E ele me disse, ele quem? O próprio Deus, não é? Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel e às nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Então vejam que o ministério do profeta Ezequiel não era direcionado somente ao povo judaico, tá? Não era direcionado somente a Judá ou a Efraim, mas sim também aos gentios, às nações estrangeiras, ok? Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Então, até aquele momento em que Deus estava falando com Ezequiel, o povo judeu, bem como também as nações estrangeiras até, né? Mas principalmente o povo judeu, porque eles eram conhecedores da lei, estavam prevaricando contra Deus. Eu vou explicar melhor daqui a pouquinho o que é prevaricação, porque Deus vai falar bastante disso com Ezequiel, tá? Principalmente prevenindo ele contra isso. A própria pessoa de Ezequiel vai ser prevenida contra a prevaricação, ok? É importante também nós entendermos que é um chamado grandioso, né? Deus colocando um homem como sendo sua boca na terra. Ao invés de Deus falar diretamente aos homens, com a sua própria voz audível, ele escolhe seus instrumentos, tal como ele está fazendo com Ezequiel, ok? E eu gosto dessa nomenclatura que Ezequiel se utiliza, né? Filho do homem. Olha só que coisa interessante. E o próprio Deus dizendo: Eu te envio, Ezequiel. Não é você que se escolheu, não é você nem que se colocou à disposição do chamado. É eu quem estou te enviando, é eu quem estou te colocando como atalaia. Talvez você vai se deparar com algumas versões bíblicas que, ao invés de se utilizar da palavra atalaia, vai se utilizar da palavra vigia, tá? Porque é basicamente a mesma coisa, ok? O atalaia era aquele responsável por vigiar, aquele que alertava sobre os perigos que estavam se aproximando. Então imagina ali, né? Você pode trocar também vigia, atalaia por sentinela, né? Você tem aquele guarda lá na torre que estava vendo, atento ali aos lados externos das muralhas. Se algum inimigo se aproximasse, ele tocava uma buzina, ele dava um grito, ele avisava que o perigo estava chegando. Outro exemplo também que a gente pode utilizar, né? Quando você passa na frente de um quartel do exército ou até mesmo da polícia militar, você vê que sempre tem um guarda ali, aquele guarda ele é conhecido como sendo o sentinela do quartel, então ele é responsável pela segurança, por decidir quem entra e quem sai, por avisar e alertar a respeito de possíveis perigos, aqueles que estão aquartelados. Então, este é o ministério de Ezequiel. Deus está falando, olha, o povo está correndo sérios perigos, né? O negócio está estreitando para o lado deles e você vai avisá-los, né? Você vai ser um profeta no meio deles. Assim como Jeremias já estava sendo também, Ezequiel agora é levantado por Deus para dizer que Deus estava insatisfeito com a postura daquele povo. É por isso que numa das sessões do livro, mais precisamente na segunda sessão, que vai do capítulo 4 ao 24, é o juízo de Deus para Judá. Né? Deus falando, olha, estou insatisfeito, vocês estão prevaricando, vocês estão vacilando. Né? Então, é Deus deixando bem clara a insatisfação dele. A verdade prática nos diz, o chamado de Deus exige coragem e fidelidade para proclamar a sua palavra, mesmo diante da rejeição. Então você vai ver que Deus ele já deixa bem claro para Ezequiel que ele está enviando ele como profeta a uma casa rebelde, a pessoas que são de dura cerviz. E ele vai até dizer, olha, não tenha medo do rosto deles. É tipo assim, né? Enquanto Ezequiel estava falando, o povo estaria fazendo aquela cara feia, sabe? Aquela cara de fome mesmo. E Ezequiel profetizando, e Deus falando, Ezequiel, não tenha medo da cara feia desse povo. É literalmente isso que Deus está falando. Eles vão ficar bravos com você. Eles vão, inclusive, tentar contra você, mas você não pode ter medo. Olha só que interessante, no versículo 6 do capítulo 2, olha o que Deus diz: E tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, porque com certeza eles xingariam, humilhariam, ofenderiam Ezequiel. Ainda que sejam sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões,
Olha só a figura de linguagem que o próprio Deus está usando para descrever aquele povo que ouviria, né, seria objeto da profecia de Ezequiel, como escorpiões, como espinheiros, ou seja, pessoas dificílimas de lidar. Objetivos da lição: compreender o valor de um chamado. Irmãos, realmente o chamado é algo muito valoroso. O chamado não é para todos, né? Não são todos que eram profetas em Judá, não são todos que eram profetas em Jerusalém. Você vê que Deus escolhia pessoas específicas, meus caros. Da mesma forma hoje, nem todos conseguem suportar o peso do chamado. Muitos querem o holofote do chamado, mas poucos estão dispostos a enfrentar aquilo que o chamado traz como sendo necessário para negar, deixar para trás, né, as dificuldades do chamado. Poucos estão dispostos, porque quando se trata de chamado, as pessoas pensam aí em multidões, em grana, não é isso? Em palcos, em fama, mas o chamado não é somente isso, né? Muitas das vezes aí, exemplo de chamado, as pessoas colocam o Billy Graham, né? Que chamado grandioso, realmente é um exemplo de chamado. Mas muitas das vezes Deus quer chamar pessoas também para serem anônimos, para o black work, né? Aquele trabalho nas sombras, onde ninguém vai ver, ninguém vai notar, mas a pessoa está trabalhando e Deus está se alegrando com o trabalho dessa pessoa. E esse chamado também é valoroso. Então, mesmo que o homem não te conheça, as multidões não conheçam o teu nome, Deus te chamou também, ok? Então, valorize o seu chamado. Fala-se também como objetivo da lição, né? Obedecer ao chamado de Deus. Então, quando Deus chama, é importante que nós, como seus servos, venhamos a obedecer. E saber que o Deus que chama também capacita. Lembro-me agora, né, do próprio profeta Jeremias, onde ele tenta se esquivar do chamado, né? Não, mas eu sou uma criança, eu não sei falar, meu Deus do céu. Deus fala, cara, não fala que você é uma criança, sou eu que estou te chamando. Eu vou colocar a minha palavra na tua boca. Da mesma forma com Ezequiel. Tanto é que Deus fala para ele, come esse livro aí, cara. Né? Como se Deus estivesse usando de uma figura pedagógica, falando, olha, agora você está engolindo a minha palavra, você está apto a falar daquilo que eu vou te falar. Né? Então, aquilo que eu soprar a você, você soprará a nação de Israel, aos judeus, aos seus compatriotas. Olha só, irmãos, o chamado é isso. É obediência total, submissão total ao dono do chamado. Lembrando que o dono do chamado não somos nós. O dono do chamado é quem chama, o próprio Deus. Primeira parte do capítulo 2, os versículos 1 ao 7, o chamado de Deus, né? Deus levanta Ezequiel como filho do homem. Então, no capítulo 1, Ezequiel havia caído com o rosto em terra. Lá no versículo 28 ele retrata isso. E aí no versículo 1 do capítulo 2, Deus diz a Ezequiel, filho do homem, põe-te em pé, e eu falarei contigo. Então, Ezequiel tem uma missão dirigida a um povo rebelde, nós já estamos falando disso. Nós sabemos que o povo judeu era um povo de dura serviço, um povo que, por exemplo, agrediu Isaías, inclusive não somente Isaías, mas Jeremias e outros profetas também. Posteriormente, nós vamos ver que o próprio Cristo vai ser assassinado por uma conspiração dos líderes desse próprio povo, entende? Então são um povo rebelde, e Ezequiel estava sendo dirigido a eles. Tal como nós hoje, assim como Cristo diz, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Nós ainda estamos nestas condições, meus caros. Nós, servos de Cristo, igreja do Senhor, nós ainda vivemos como ovelhas no meio de lobos. Este é o nosso chamado, esta é a nossa missão. A autoridade da mensagem precede do Senhor Deus. Ou seja, não é a palavra de Ezequiel, é a palavra de Deus, meus irmãos. É Deus quem está falando com o povo por meio de Ezequiel. Segunda sessão, do versículo 8 até o capítulo 3, versículo 3, o rolo da palavra. Então aqui é Ezequiel comendo do rolo, né, comendo daquele livro que Deus deu para ele, e ele deve comer este livro que na boca dele foi como o mel, né, doce, mas quando desceu no estômago dele foi amargo, não é? Parece que amarrou as entranhas dele. A palavra é doce mesmo contendo o juízo, e a ideia aqui é que a mensagem precisa ser interiorizada, não é isso? Não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas ela deve ser assimilada por nós, com todas as nossas forças, entendem? Uma coisa interessante aqui do versículo 5 do capítulo 3, tá? Que a gente vai entrar
Agora, olha só o que Deus fala a Ezequiel. Porque tu não és enviado a um povo de estranha fala nem de língua difícil, mas à casa de Israel. Né? Não é como no caso de Jonas ou outros profetas que foram enviados somente ao estrangeiro. Nem a muitos povos de estranha fala e de língua difícil, cujas palavras não possas entender. Se eu aos tais te enviara, certamente te dariam ouvidos, como aconteceu em Nínive. Mas a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos a mim, porque toda a casa de Israel é de rosto obstinado e dura de coração. Então isto está significando que os de fora ouviriam a mensagem, já os de dentro, eles não dariam ouvidos, mesmo estando no cativeiro, mesmo estando vivendo ali os últimos dias de Judá, né, precedendo a destruição do templo, toda aquela coisa que aconteceu ali no meio do povo, né? Aquela destruição total, que até Jeremias vai destacar muito bem no livro de Lamentações, o povo não estava obedecendo, o povo não estava dando ouvidos, e Deus está falando até os estrangeiros ouviriam, mas o meu povo não me ouve. Aí reflete, reverbera as palavras de Cristo, um profeta não tem honra na sua própria casa, né? Então, irmãos, é complicado isso, porque muitas das vezes nós vemos isso refletido até na própria congregação, né? Às vezes você é convidado aí para ministrar, para pregar, para dar uma aula na sua congregação, o povo não abre a boca para dar um glória a Deus. Aí vem o irmão lá, às vezes prega um monte de abobrinha, o povo só falta subir pelas paredes, né? Comenta aí se você já teve essa experiência aí. É até um tanto quanto engraçado de perceber isso, mas, bom, vamos lá. Corações endurecidos contrastam com a fidelidade exigida. Então Deus exige fidelidade, porém um coração endurecido não é um coração fiel. Obediência acima de resultados visíveis. Então Deus quer obediência do seu povo. Agora, do versículo 12 ao 15, fala-se a respeito do peso do chamado. Então é a ação do Espírito de Deus que conduz o profeta. E aqui nós temos algo extremamente forte, né? E ouvir o barulho das asas dos animais que tocavam umas nas outras e o barulho das rodas de frente dela. Então é a visão continuando ali, tá? O impacto emocional e espiritual do ministério. Por isso nós devemos estar bem espiritualmente e emocionalmente para o ministério. E o silêncio diante da gravidade da missão. Então, Ezequiel ele fica ali mudo por Deus, não é isso? Deus fala a Ezequiel, você vai ficar mudo, você só vai falar quando eu mandar, tá? Então, é uma obediência total, submissão total à vontade de Deus. E agora, na próxima sessão, dos versículos 16 ao 21, é onde nós vamos entrar naquele ponto que eu falei que eu iria explicar um pouquinho mais sobre prevaricação. Aqui no nosso país, nós temos alguns códigos, algumas leis que tratam a respeito disso e enquadram como sendo crime, mas não é qualquer pessoa que pode cometer prevaricação. Um exemplo de um agente público que pode cometer o crime de prevaricação é o policial, quando ele deixa de agir por um mero capricho ou para atender alguma vontade pessoal, ele está cometendo prevaricação. Imagina, por exemplo, um policial presenciando ali, o cara está em serviço e diante dele acontece um assalto e ele finge que não viu, ele olha para o outro lado, ou ele não faz nada, ele olha o assalto acontecer, ou às vezes até ajuda ali o bandido, ele está prevaricando, não é isso? Ou um bombeiro que deixa de socorrer uma vítima num desastre natural ou num acidente de trânsito, está prevaricando. Ou uma pessoa doente, quando ela chega no hospital e o médico se nega a atendê-la, bem como o enfermeiro, prevaricação. Então é omissão, e essa omissão gera culpa. Então o povo tinha um papel diante de Deus e eles não estavam realizando, e Deus está falando, meu povo tem prevaricado contra mim. Aí Deus está dizendo para Ezequiel, Ezequiel, quando eu disser para você que você precisa advertir o ímpio, e você não advertir ele e ele morrer, acontecer alguma coisa com ele, o sangue dele vai cair sobre você. Irmãos, olha a responsabilidade da igreja. Quando nós não anunciamos, fica nesse negocinho de evangelho da prosperidade, evangelho coach, evangelho bonitinho, nós estamos só prevaricando. E a culpa dos ímpios, o sangue dos ímpios, está caindo em nossas costas, está sujando as nossas mãos. Talvez este seja o ponto mais alto desta lição, viu?
Professor, professora de EBD, presta atenção aqui. Talvez este seja o ponto mais alto da lição. A questão do atalaia de Israel, a questão da prevaricação. Ok? O profeta é uma sentinela. Nós, igreja, nós, chamados por Deus, somos sentinelas de Deus neste mundo. Nós advertimos o mundo de que Deus está insatisfeito, que Cristo morreu pelos pecados e que o juízo virá. Mas aqueles que aceitarem a Cristo poderão obter misericórdia. Dependência da voz de Deus, agora nós estamos chegando na sessão final do nosso capítulo aqui, tá? Deus controla o tempo da proclamação, ou seja, é Deus quem escolhe quando Ezequiel vai falar. O profeta fala quando Deus ordena, aquilo que eu havia falado anteriormente, né? O profeta vai ficar mudo, assim como aconteceu no chamado. Ele viu um negócio tão grandioso que ele ficou em silêncio, né? E a autoridade divina sobre o ministério. Quais são as ênfases teológicas desta nossa lição? Soberania divina no chamado, responsabilidade humana diante da palavra e fidelidade em meio à rejeição. Então, você é chamado por Deus, está sendo rejeitado pelos homens, até mesmo pelos líderes aí da sua igreja. Mantenha-se fiel a Deus, ok? Orientações ao professor. Trabalhe a continuidade entre a visão da glória do capítulo 1 e o chamado profético, como nós fizemos aqui. Explique o contexto do exílio e a resistência espiritual de Israel. É com você, professor. Faça a sua parte. Explique o porquê eles estavam indo para o exílio, os pecados de prevaricação, de idolatria do povo. Enfatize a fidelidade do profeta acima da aceitação do povo, assim como nós temos que ter essa fidelidade também. E aplique o conceito de sentinela à responsabilidade cristã hoje. Por último, a aplicação pessoal. Deus chama, capacita e envia os seus servos como atalaias para proclamarem a sua palavra com fidelidade. O resultado não depende de nós, mas a responsabilidade de falar com coragem e verdade é nossa. Então, quem dá o resultado é Deus. Nós plantamos, nós regamos, mas é Deus quem dá o crescimento. Amém, meus queridos? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição, se Deus quiser.